Bom dia, crianças do terceiro ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de matemática, ok? Então, que nossa semana seja maravilhosa, seja uma semana abençoada, né? Do Senhor Jesus Cristo, que esteja sempre sobre nossas vidas, né? E para uma boa aprendizagem, para você que está me assistindo aí, certo? Dessa aula referente ao dia 29 da nossa segunda-feira, assistam as videoaulas, ok? E sigam todas as orientações que estão indo para vocês, propostas na agenda, ok, turma? Então, bons estudos, e na nossa aula de matemática de hoje, nós iniciaremos com a comparação. Então, observe a sequência, né, numérica. Então, observando essa seguinte sequência numérica, nós temos aqui o número 1207. 1207, adicionando mais um, como tem aqui na seta, logo acima, certo? Eu terei o número 1208, mais um, 1209, mais um, 1210. 1210 mais um, 1211. 1211 mais um, 1212. 1212 mais um, 1213. 1213 mais um, 1214. 1214 mais um, 1215. 1215 mais um, 1216 e assim por diante. Então, aqui eu tenho uma sequência, eu tenho uma ordem, né, de números. Então, note que, no primeiro ponto, o número 1209 vem antes. Então, significa que ele é antecessor do número 1213. Assim, dizemos que 1202 é menor, porque vem antes, do que 1213. Observando esses dois valores, esses dois números, eu tenho 1209 e 1213. Eu vou colocar o símbolo de menor que. Por que menor? Porque o 1209, ele é menor do que o 1213. E o símbolo menor que, certo? O símbolo, ele vai ter que estar apontando sempre para o menor número. E ao lado, tia Sádiva, o 1214 vem depois, tá certo? É o sucessor do 1208. Então, significa dizer que assim, o 1214 é maior do que o 1208. Observando esses dois números, o 1214 e o 1208, regra de ouro a usar o sinal maior que e menor que. Você sempre vai apontar o sinal para o menor número, ok? Apontando, ó, colocando a pontinha do sinal para o menor número aqui, no caso, que é o 1208, você vai destacar que o 1214 é maior do que o 1208. Segue aí as atividades. Na primeira questão tem, de acordo com a sequência acima, compare os números colocando o símbolo menor do que ou maior do que entre eles. Então, no item A, eu tenho 1208 e tenho aqui uma linha e tenho 1207. Ao observar os dois valores, você vai colocar o símbolo com a ponta virada para o número que apresenta o menor valor. Quem apresenta o menor valor? O 1207. Então, é o símbolo, no caso aqui, maior do que. Então, 1208 maior do que 1207. Ok? No item C, eu tenho 1213 e eu tenho 1216.
Observe os dois valores. Você colocará o símbolo apontando para o número de menor valor, que é o 1213. Olha aqui o símbolo apontando para o número de menor valor. Então, ficará 1213 menor do que 1216. E assim vocês irão fazer com os outros itens, comparando os dois números e colocando o símbolo sempre apontando para um número de menor valor. Aí você vai verificar se é menor do que ou se é o símbolo maior do que, ok? Entre os valores que estão sendo apresentados para vocês. Na segunda, efetue os cálculos mentalmente. Depois, compare os números colocando o símbolo menor do que, maior do que ou igual a entre eles. No item A, eu tenho aqui um somatório, 1.000 mais 800, 1.800, mais 40, 1.840, mais 5, 1.845, juntando esses quatro valores. Aí eu tenho um outro valor, que é 1.900. 1.845 é maior ou menor do que 1.900? É menor. Então, você colocará o símbolo apontando para o menor valor. Então, ficará 1.845 menor do que 1.900. E assim vocês irão fazendo com os outros itens. Eu sugiro que vocês utilizem o caderno de matemática para organizarem as continhas, certo? Chegarem ao resultado e depois fazerem a comparação entre os dois valores que estão se apresentando para vocês. Aqui no item B, 185. Aí eu tenho um somatório, depois do tracinho, 400 mais 80, 480, mais 481. Então, 185, certo? E 481. Então, qual é o menor valor? 185. Então, você vai colocar o símbolo apontando para o 185. No caso, vai ficar a leitura 185 menor do que 481. Ok? No item C, 1999, aí tem a lacuna para você colocar o símbolo de menor que, ou maior do que, ou igual. Aí tenho do outro lado um somatório. 1.000 mais 900, 1.900, mais 90, 1.990, mais 8, 1.998. Então, qual é o valor menor? 1998. Então, você vai colocar o símbolo apontando para o 1998. Mas, ao fazer a leitura e a comparação dos dois valores, você irá perceber que 1999 é maior do que 1998. Já no item D, 534, aí tem a lacuna para você preencher com o símbolo. E eu tenho aqui um somatório, posteriormente a essa linha. 500 mais 30, 530. Mais 4, 534. Então, do meu somatório, o resultado foi 534, que é igual ao valor que está logo à frente dele. Comparando os dois valores, eles são literalmente iguais, certo? Não são valores diferentes. No item E, eu tenho 1.673 e tem um somatório posteriormente à linha, essa lacuna aqui, que vocês irão preencher com o símbolo. 1.000 mais 500, 1.500, mais 70, 1.570, mais 3, 1.573. Então, qual é o valor menor? 1.673 ou 1.573? É o 1.573, que foi o resultado
desse somatório. Então, vou colocar o símbolo apontando para o 1573. Então, a leitura fica 1673 maior do que 1573. Na terceira, utilizando ábaco. Então, são 3 ábacos, no caso aqui o A, o B e o C. Vocês irão verificar em cada ábaco, né, quantas argolas tem na casa das unidades. No item A, você irá contar as argolas verdes. Tia, tem 7 argolas, coloco logo o número 7, certo? Nesse quadrinho abaixo. Quantas argolas vermelhas na dezena? 4, põe o número 4. Quantas argolas azuis na centena? 8. Na unidade milhar? Nenhuma. Então, que número eu formei no item A? 847. No item B, quantas unidades eu tenho? Quantas argolas no pino das unidades? 8 argolas. Quantas argolas no pino da dezena? 4. Quantas argolas no pino da centena? 2. Quantas argolas no pino da unidade milhar? 4 também, formando o número 4.248. Ok? No ábaco C, verifique a argola aí na casa das unidades, que está na cor verde. Contem quantas argolas tem? 6. Coloca logo o algarismo 6. Na dezena, 4. O 4. Na centena, 7. E na unidade milhar, 7. Que número eu formei? 7.746. Então, esses ábacos aí que estão sendo apresentados para vocês, eles são utilizados aí para formação e para representação de números. No item B, escreva 3 números maiores do que o representado no ábaco A. Pode ser o 850, o 900, o 925. Menores do que o representado no ábaco B. Pode ser o 100, o 1520, o 2470. E no item C, escreva o sucessor. Quando eu falo de sucessor, estou falando daquele que vem depois. E antecessor é aquele que vem antes do número representado no ábaco C. Então, quem vem depois do número lá do ábaco C é o 7.747, certo? E quem vem antes do número, né, representado no ábaco C é o 7.745. Então, significa dizer que foi o número 7.746, porque o antecessor é o 7.745, que é o que vem antes, e o sucessor dele é o 7.747. Quando eu falo em sucessor, é uma casa a mais. Quando eu falo em antecessor, é uma casa a menos, uma unidade a menos. A quarta, escreva os números a seguir em ordem crescente. Eu tenho aqui várias fichas e cada ficha tem um número diferente, certo? Não segue uma sequência numérica. Então, quando eu falo de ordem crescente, significa dizer que você irá observar, identifica o menor número e vai colocando do menor até chegar ao maior número. Na quinta, escreva os números a seguir em ordem decrescente. Quando eu falo a palavra decrescente, significa dizer que é do maior para o menor. É o contrário da crescente. Vai decrescendo, vai diminuindo. Então, inicia sempre. Eu tenho aqui as fichas. Essas fichas também não seguem uma sequência numérica. Vocês irão observar nessas fichas e vocês irão verificar e perceber qual é a ficha que apresenta o maior número e irão escrever o maior número, certo? Até chegar no menor número, ok? Então, eu quero deixar aqui para vocês um grandioso abraço meu, da tia Sádiva, certo? Eu já sei que vocês fazem isso costumeiramente, né? Vocês estudam com dedicação,
com esforço, certo? E vamos adiante. Aguardo vocês no plantão da quinta-feira e um abraço, estaremos juntos para a nossa próxima videoaula, ok, turma? Tchau, mil beijos para todos vocês e saúde, gente!